Paz do Senhor Jesus a todos do canal Blinde o Coração e Receba Vida. Que o Senhor Jesus me abençoe, abençoe você, abençoe sua família. Que Jesus visite os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que Jesus visite o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, nos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, as autoridades civis, militares e eclesiásticas, as forças auxiliares do nosso país. Estamos precisando muito da ajuda de Deus para segurar nas nossas mãos, para estar nos conduzindo no caminho certo, para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, para olharmos para Jesus, que o nosso alvo é o céu. Glória a Deus, que Jesus abençoe todas as nações de todo mundo, que o Senhor Jesus abençoe o enfermo, aquele que se encontra no leito de hospital, aquele que se encontra prostrado em casa, desanimado, que o Senhor lhe dê força, coragem, saúde, libertação, cura e salvação. Em nome de Jesus. Vamos continuar aí na leitura do livro de Juízes. Hoje é capítulo 4, 5 e 6. Estarei lendo a referência bibliográfica da Bíblia Nova. Eu gosto muito dela, de fazer leitura. Aleluia! Nova Bíblia Viva. Aleluia, glória a Deus. Você que tem sua Bíblia, busque para que você esteja acompanhando aí a leitura, para que o Espírito Santo, o nosso professor, fiel amigo, que ele possa estar nos ensinando, em nome de Jesus. Capítulo 4 do livro de Juízes. Depois que Eude morreu, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor. Por isso o Senhor deixou que Israel fosse dominado por Jabim, rei de Canaã, que reinava em Assor. Cícera, comandante do exército de Jabim, habitava em Harosete Ragoim. Ele tinha 900 carros de ferro e havia oprimido o povo de Israel por 20 anos, com muita crueldade. Finalmente, os israelitas pediram socorro ao Senhor. Débora, mulher de Lapidote, era uma profetisa e julgava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo de uma palmeira, que veio a ser conhecida como a palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Ali, os israelitas a procuravam para resolver as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, que morava em Quedes, no território de Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, mandou você reunir 10.000 homens das tribos de Naftali e de Zebulon e ir com esse exército ao Monte Tabor. Ele fará que o
poderoso exército de Jabim, sob o comando de Cícera, com todos os seus carros, tropas, vá atacá-lo próximo ao ribeiro de Quisson. Ali o Senhor os entregará em suas mãos. Eu só vou se você for comigo, disse Baraque a Débora. Do contrário, eu não vou. Está bem, respondeu ela, irei com você, mas fique sabendo que quem vai ficar com a honra de vencer Cícera não será você, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque a Quedes. Então Baraque convocou os homens de Naftali e de Zebulon em Quedes. 10.000 homens foram reunidos e marcharam após ele. Débora também foi com ele. Acontece que Éber, o queneu, os queneus eram descendentes de Robabe, sogro de Moisés. Havia se separado do restante do grupo de famílias a que pertencia e tinha armado as suas tendas até o carvalho de Zaanim, junto a Quedes. Quando contaram ao general Cícera que o exército comandado por Baraque, o filho de Abinoão, estava acampado no Monte Tabor, ele reuniu todo o exército com os 900 carros de ferro e marchou de Arosete a Goim para o ribeiro de Quizon. Disse, pois, Débora a Baraque: chegou a hora de entrar em ação. Este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos. O Senhor está indo na frente. Então Baraque e os 10.000 soldados de Israel desceram do Monte Tabor para a batalha. O Senhor derrotou totalmente as forças chefiadas por Cícera, os soldados e os carros diante de Baraque. Vendo isso, Cícera saltou do carro e fugiu a pé. Baraque e os seus soldados perseguiram os homens e os carros de guerra dos inimigos até Arosete a Goim e destruíram o exército inteiro a fio de espada. Não escapou um só homem. Enquanto isso, Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o grupo de famílias chefiadas por Éber. Jael saiu ao encontro de Císera e disse: venha para a minha tenda. Ali o Senhor estará salvo. Não tenha medo. Ele entrou na tenda de Jael e ela cobriu Císera com uma coberta. Estou com muita sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite e o deu a Císera e tornou a estender a coberta sobre ele. Ele disse a Jael: fique à porta da tenda. Se chegar alguma pessoa e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca e um martelo e aproximou-se silenciosamente do lugar em que Císera dormia, um sono profundo, porque estava exausto. E Jael cravou a estaca nas têmporas
de Císera. A estaca atravessou a cabeça dele e ficou fincada no chão, e assim ele morreu. Quando me alegro com os comandantes de Israel, que foi voluntários valorosos, louvem o Senhor. Falem todos destas coisas, vocês que montam jumentas brancas. Vocês que sentam em ricos tapetes e vocês que andam a pé. Ao som da música daqueles que cuidam das águas das pastagens, falem dos atos justos do Senhor em favor dos guerreiros de Israel, permitindo então ao povo do Senhor que voltassem felizes aos seus lares. Desperte, Débora, desperte, acorde e entoie uma canção. Levante-se, Baraque, e leve presos aqueles que queriam prender você, ó filho de Abinoão. Do monte Tabor, pelas vertentes, desceu o restante dos valentes. O povo do Senhor, em meu auxílio, marchou contra o inimigo poderoso. Alguns vieram de Efraim, os que tinham suas raízes em Ameleque. E seguindo os passos de Débora, marcharam multidões de Benjamim. De Maquir desceram comandantes, e de Zebulon os que levam a vara de comando. Foram com Débora também os príncipes de Isacar. Tessacar seguiu a Baraque e com ele chegou ao vale. Mas vários grupos de Rubem discutiram fortemente. Por que vocês ficaram em casa entre os currais para ouvir os balidos dos rebanhos? Ouçam, na tribo de Rubem houve grande discussão. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E por que Dan permaneceu junto aos seus navios? E por que Asser ficou na praia, sentado, descansando nas baias? Mas a tribo de Zebulon e os homens de Naftali arriscaram a própria vida nos campos de batalha. Vieram reis e guerrearam. Os reis de Canaã guerrearam em Tanaque, junto às fontes de Megido. Mas nada conseguiram e não levaram bem algum. As estrelas dos céus, lá nas suas órbitas, lutaram contra Císera. O ribeiro Quison arrastou o inimigo, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quison. Avante, ó minha alma, seja firme. Os cascos dos cavalos, galopando, socavam o chão. Os cavalos dos guerreiros galopando, mas o anjo do Senhor disse: amaldiçoe Meroz, amaldiçoe durante os seus moradores, porque não vieram combater com o Senhor, combater ao lado do Senhor e seus heróis. Dentre todas as mulheres, seja bendita Jael, mulher de Eber, o queneu. Sim, dentre todas as mulheres que habitam tendas de Israel, seja bendita Jael. Ele pediu água, leite ela deu, em taça digna de príncipes, e nata ofereceu. Com a mão esquerda pegou a estaca e com a direita o martelo, e a Císera golpeou, furou, rachou e transpassou a sua cabeça. Aos pés de Jael foi caindo e ficou lá
estirado. Aos pés dela dobrou o corpo e ali mesmo caiu morto. A mãe de Cícera olhava pela janela e exclamava atrás da grade: por que demora o carro dele? Por que não ouço o ruído de trotar dos seus cavalos? Mas as mais sábias de suas damas de companhia responderam, e ela falava consigo mesma: de certo, estão encontrando e repartindo muitos despojos. Uma ou duas moças para cada homem e para Cícera, tecidos de várias cores, tecidos coloridos e bordados, e uma ou duas estolas finamente bordadas para o seu pescoço. Assim morram, ó Senhor, todos os seus inimigos, mas os que me amam, o Senhor, brilhem como brilha a força do sol nascente. Depois dessas coisas, a terra ficou em paz durante 40 anos. Capítulo 6 do livro de Juízes. Então, o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor, como antes, e de novo o Senhor permitiu que ele fosse dominado pelos inimigos. Dessa vez, o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Os midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas. Isso porque, depois de cada semeadura feita pelos israelitas, subiam bandos de midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos. Acampavam nos territórios de Israel e destruíam os produtos da terra, até perto de Gaza. E quando ia embora, não deixavam provisão alguma em Israel, nem mesmo ovelhas, bois e animais de carga, pois esses bandos subiam com os seus rebanhos e tendas e atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar nem os homens nem os camelos, e devastavam tudo. Assim o povo de Israel se enfraqueceu tanto com a sua presença dos midianitas, que eles clamaram ao Senhor por socorro. Clamando Israel por socorro ao Senhor, por causa dos midianitas, ele respondeu por meio de um profeta, que disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, fui eu que tirei vocês da escravidão do Egito. Fui eu que os livrei das mãos dos egípcios e de todos os povos que o oprimiam. Eu expulsei todos esses povos e dei a vocês a terra deles. Então eu disse: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não sirvam a outros deuses, os deuses dos amorreus que estão ao redor de vocês, mas vocês não deram ouvidos. Então um dia o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abiesra, em Ofra. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo. Fazia isso no lagar, local onde as uvas eram espremidas para a produção do vinho, para escondê-lo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: homem valente, o Senhor está com você. Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que aconteceu isso com meu povo? E onde foram parar todos os milagres que nossos pais contaram? Como os que aconteceram quando o Senhor libertou Israel do Egito? Porém, agora o Senhor deixou o meu povo desamparado
e entregue ao domínio de destruidor dos midianitas. Então disse o Senhor: com essa força que você tem, avante, liberte Israel do poder dos midianitas. Sou eu quem o está enviando para esta missão. Gideão respondeu, porém: ah, Senhor, como posso livrar Israel? O meu grupo de famílias é o mais pobre da tribo de Manassés, e na minha família eu sou o mais insignificante. A isso respondeu o Senhor: eu estarei com você. Por isso você vai destruir rapidamente os bandos midianitas como se fosse um só homem. Respondeu Gideão: se de fato vai me ajudar desse jeito, e se é certo que estou mesmo falando com o Senhor, faça um sinal para provar que é o Senhor que está falando comigo. Peço, porém, que espere aqui enquanto vou buscar uma oferta para oferecer ao Senhor. Respondeu o Senhor: esperarei até você voltar. Gideão foi para casa e preparou um cabrito e bolos sem fermentos, usando para isso mais de 20 quilos de farinha. Colocou a carne em uma cesta, o caldo numa panela e levou tudo ao Senhor, onde ele estava, à sombra do carvalho, e lhe ofereceu tudo o que tinha preparado. Mas o anjo de Deus disse: coloque a carne, os bolos nessa pedra e derrame por cima o caldo. Ele obedeceu. Então o anjo do Senhor tocou na carne e nos bolos com a vara que trazia. Imediatamente subiu o fogo da rocha e consumiu tudo. E subitamente o anjo do Senhor desapareceu de vistas. Quando Gideão viu que era de fato o anjo do Senhor, exclamou: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Que a paz esteja com você, disse o Senhor. Não tenha medo, você não vai morrer por causa disto. Gideão construiu um altar ali e deu o nome de O Senhor é Paz. Este altar ainda está lá em Ofra, no território da família de Abiasar. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: tome um dos novilhos do rebanho do seu pai, o boi de 7 anos. Derrube o altar de Baal, que pertence ao seu pai, e corte o poste ídolo que fica junto ao altar. Continuando as instruções, disse o Senhor: depois construa um altar dedicado ao Senhor, o seu Deus, no alto do morro. Em seguida, sacrifique o segundo novilho com oferta queimada ao Senhor. Para o fogo, use uma lenha, como lenha, o poste ídolo que você irá cortar. Gideão reuniu 10 dos seus criados e fez tudo o que o Senhor mandou, mas teve o cuidado de fazer tudo de noite, com medo dos parentes e com medo dos homens da cidade. De manhã cedo, quando a cidade estava despertando, viram que o altar de Baal tinha sido derrubado e o poste ídolo cortado. E um novo altar, alguém tinha sacrificado um dos bois do pai de Gideão. Então perguntaram uns aos outros: quem foi que fez isso? Depois de investigarem cuidadosamente, chegaram à conclusão: foi Gideão, o filho de Joás. Traga para fora o seu filho, gritaram os cidadãos a Joás. Ele terá de morrer, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que ficava ao seu lado.
Porém, Joás disse a todos os que estavam contra Gideão: Ora, ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Será que o Deus Baal precisa de salvo? Precisa ser salvo? Repetindo: ora, ora, vocês vão comprar a briga de Baal? Será que o Deus Baal precisa ser salvo? Quem lutar por ele estará morto pela manhã. Se Baal é Deus, ele que cuide disso, quando alguém destrói o seu altar. Desse dia em diante, Gideão foi chamado de Jerubbaal, dizendo que Baal lute contra ele, porque derrubou o seu altar. Pouco tempo depois, os midianitas e amalequitas e outros povos vizinhos do leste uniram os seus exércitos e planejaram atacar juntos o povo de Israel. Atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele ordenou o toque de reunir, convocando os homens de Abiezer para segui-lo. Gideão mandou mensageiros às tribos de Manassés, Aser, Zebulon e Naphtali, chamando-os para a batalha. E os homens atenderam à convocação. Então disse Gideão a Deus: se de fato o Senhor vai usar a mim para salvar Israel, como prometeu, dê-me uma prova da seguinte maneira: vou deixar um pouco de lã no pátio. Se só as lãs estiverem molhadas do orvalho e a terra em volta estiver seca, então terei certeza de que o Senhor vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeu. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte, bem cedo, Gideão foi lá, espremeu a lã e colheu uma tigela de orvalho. Disse ainda Gideão ao Senhor: não fique irado comigo, mas eu peço que me deixe fazer só mais uma prova com a lã. Desta vez, faça com que só a lã fique seca e a terra em volta dela fique molhada pelo orvalho. E Deus fez o que ele havia pedido naquela noite. Gideão viu que somente a lã estava seca e que a terra em volta dele estava coberta de orvalho. Jerubbaal, isto é, Gideão, e o exército de israelita partiram de madrugada e acamparam à fonte de Arode. Os exércitos de Midian estavam acampados ao norte deles, no vale, perto da colina de Moré. Evangelho Boas Novas, que se encontra no Novo Testamento, do Dr. Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 44. Depois voltou para Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e começou a ensinar na sinagoga todos os sábados. Ali também o povo estava maravilhado com as coisas que ele ensinava, porque ele falava com autoridade. Certa ocasião, quando estava ensinando na sinagoga, um homem dominado por um demônio começou a gritar para Jesus: nós não queremos nada com você, Jesus de Nazaré. O Senhor veio para nos destruir. Eu sei que o Senhor é o Santo de Deus. Jesus o respondeu e disse: cale-se e saia dele. O demônio jogou o homem no chão à vista da multidão e depois o deixou sem lhe fazer mal. Admirado, o povo perguntava:
Que palavra é esta? Até aos espíritos imundos ele dá ordem com autoridade e poder, e eles vão embora. E as notícias a seu respeito espalharam-se rapidamente por toda aquela região. Depois de deixar a sinagoga naquele dia, ele foi para a casa de Simeão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Faça algo para curá-la, suplicavam todos. Chegando ao lado dela, inclinou-se, repreendeu a febre, e a febre deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. E ela se levantou e começou a servi-los. Quando o sol se pôs naquela tarde, trouxeram a Jesus todos os que apresentavam algum tipo de doença, e ele os curou, impondo as mãos sobre cada um deles. Alguns estavam dominados por demônios, e os demônios, diante de sua ordem, saíam gritando: "O Senhor é o Filho de Deus." Mas porque sabiam que ele era o Cristo, Jesus os repreendia e não permitia que falassem. No outro dia de manhã, Jesus saiu a um lugar deserto. O povo o procurava por toda parte, e quando finalmente o encontraram, pediram-lhe que não os deixasse. Porém ele respondeu: "Eu preciso pregar a boa nova do reino de Deus em outros lugares também, porque foi para isto que eu fui enviado." Por isso ele continuou a viajar de um lado para o outro, pregando nas sinagogas de toda a Judéia. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, por tua palavra. Muito obrigado, que essa palavra fique em nossos corações como semente, Senhor. E essa semente venha criar raízes fortes, caules, folha, e venha dar frutos, Pai. Para a glória do teu nome. Senhor, nos dá discernimento de espírito, para que possamos compreender e entender a tua palavra, para estarmos praticando em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Glória a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, seja um discípulo do Senhor Jesus. Boa tarde, boa noite, bom dia, não sei qual horário que você vai estar ouvindo a palavra de Deus.